Hoje, aqui no Guia do Jardim, vamos falar de fertilização, que é talvez um dos temas que suscita mais dúvidas nas pessoas que gostam de plantas e que jardinam ou que têm uma pequena horta. Porquê que a fertilização é tão importante? Na natureza, as plantas têm uma fertilização natural, ou seja, há sempre plantas que morrem, folhas que caem, pequenos animais que morrem e que se vão decompondo e fornecendo às plantas os nutrientes necessários. Quando nós temos as plantas no jardim, ou principalmente quando as temos em vasos ou floreiras, elas podem não ter à disposição os nutrientes que são necessários. Por isso vamos ter que as fertilizar. E vamos fertilizá-las como? Dando-lhes fertilizantes orgânicos ou fertilizantes inorgânicos. Qual é que é a diferença? Os fertilizantes orgânicos são fertilizantes que são feitos a partir de materiais de origem vegetal ou animal. E os inorgânicos são a partir de elementos minerais. E qual é que é a diferença? Por exemplo, temos aqui este fertilizante orgânico, não é? E temos aqui este fertilizante inorgânico. E vamos explicar o que é que tem um fertilizante. Tem que ter macronutrientes, os macronutrientes mais importantes para o desenvolvimento das nossas plantas, que são o quê? O N, P e o K, o azoto, o fósforo e o potássio. E todos estes fertilizantes, quer orgânicos, quer inorgânicos, têm estes macronutrientes, que são importantes para quê? O azoto, principalmente para o desenvolvimento vegetativo da planta, ou seja, quando a planta está a crescer, quando está a desenvolver a folhagem, a sua estrutura de caules, é muito importante ter azoto à disposição. Depois temos o fósforo, que é o P, porque fósforo em latim se escreve como pH, que é o responsável pela floração, frutificação e pela produção de sementes, portanto, muito importante para todas as plantas que vão produzir fruto, flor ou semente. E depois temos o potássio, que também é muito importante, o K, porque é aquele que é responsável pela resistência da planta e também pelo crescimento das raízes, que vai permitir com que as plantas façam as trocas líquidas e gasosas em boas condições. Portanto, estes três, NPK, é aquilo que vem normalmente na formulação dos nossos fertilizantes, quer orgânicos, quer inorgânicos. E, numas alturas, a planta precisa mais do azoto, noutras precisa mais do fósforo, noutras precisa mais do potássio. E, por isso, vamos ter que ir doseando consoante as necessidades das plantas. Como nós não somos todos químicos ou agrónomos, já há no mercado muitos fertilizantes que estão com formulações adequadas ao tipo de planta que nós precisamos, não é? Por exemplo, se eu tenho uma hortícola que tem necessidades de fertilização maiores, principalmente quando está, como este pimento, quando está em frutificação, eu vou-lhe dar, se calhar, um adubo mais rico no nutriente que ela precisa. E, para além destes macronutrientes, as plantas também precisam de micronutrientes, que são o quê? São o magnésio, o cálcio, o enxofre, enfim, uma data deles que estão presentes onde? Podem estar presentes nos fertilizantes orgânicos, e é muito importante a utilização de fertilizantes orgânicos por causa disso. Por exemplo, o humus de minhoca, que neste caso é uma versão foliar, não é? Para fazer uma fertilização foliar, e é líquido, mas também pode ser em granulado, e neste tipo de fertilizantes orgânicos que nós temos aqui. E aí estamos a dar, além dos macronutrientes, também alguns micronutrientes. Podemos também ter fertilização feita com coisas que temos em casa. Por exemplo, as borras de café, a casca de ovo e a casca de banana são excelentes fontes de quê? As borras de café essencialmente de azoto, a casca de ovo, que deve ser seca e moída, essencialmente de cálcio, que é muito importante para a estrutura das plantas, e a casca de banana tem muito potássio e muito magnésio, e pode ser usada como? Ou seca e cortada aos bocadinhos e incorporada, ou então fazendo um chá de banana, que é fervendo as cascas de banana durante uns 10 minutos, depois coar, deixar arrefecer, coar e regar as nossas plantas com este fertilizante. Portanto, como vemos, há uma grande diversidade de fertilizantes no mercado. Depois, dos fertilizantes inorgânicos, temos aqui dois e são diferentes, porque este aqui é um fertilizante de libertação controlada, ou seja, ele está envolvido numa resina que impede o contacto das raízes diretamente, porque o adubo não deve contactar diretamente com as raízes,
e vai sendo, à medida que vamos regando e que as temperaturas são mais altas, ele vai libertando e são adubos que normalmente dão para 6 meses. Este aqui é um adubo inorgânico que fica logo disponível para a planta, portanto tem que se ter muito mais cuidado na sua aplicação. E quando é que eu devo fertilizar? É assim, as plantas precisam de ser fertilizadas quando as plantamos. Quando as plantamos, se eu estiver a plantar em vaso e utilizar, por exemplo, um substrato como este, que já vem fertilizado, garante-me uma fertilização para os primeiros tempos, para o primeiro mês ou para os primeiros 2 ou 3 meses, consoante aquilo que vier indicado na embalagem. E eu aí não tenho que fazer a fertilização logo nesse momento. Se eu estiver no meu terreno ou se estiver a usar um substrato que não é fertilizado, eu devo fazer a chamada fertilização de fundo. Eu posso, quando estou antes de plantar, aliás, isto deve ser feito uns dias antes, posso incorporar um fertilizante orgânico ou um fertilizante inorgânico ou matéria orgânica ou o meu composto, se eu tiver, ou humus de minhoca, incorporar bem, regar um bocadinho e depois, uns dias depois, plantar. E esta fertilização inicial é muito importante. Depois, quando é que eu devo fertilizar? Devo fertilizar principalmente quando as plantas precisam mais, ou seja, quando estão no auge do seu desenvolvimento, que no caso, por exemplo, destas hortícolas de fruto ou plantas que queremos que tenham muita floração, é exatamente nas alturas de floração e de frutificação, que muitas vezes é na primavera e no verão. As plantas de interior, a mesma coisa. É a altura em que elas estão em maior desenvolvimento, devemos fertilizá-las agora, na primavera e no verão, e pararmos um bocadinho mais no outono e no inverno. Se bem que devemos sempre, a seguir a uma grande floração, a uma grande frutificação nas plantas perenes, nas anuais não é? Um pimento, um tomateiro acaba o seu ciclo, não vale a pena quando acaba a frutificação, ele vai morrer, não vale a pena estarmos a fertilizá-lo. Mas uma árvore de fruta ou um arbusto que deu muita flor, também convém no final da floração, no outono, fazer-lhe uma fertilização para ele recuperar um bocadinho daquele desgaste que foi. E como é que eu vou fazer a fertilização? Eu vou aqui exemplificar. Também tenho aqui este tipo de fertilizante que eu acho muito interessante, que são barras. Este aqui é um fertilizante orgânico, em barras, que se vão enterrar. Eu vou tirar aqui este vaso, para explicar mais ou menos como é que isto se faz. Isto é muito simples. Este é exatamente igual a este é uma versão líquida, é um fertilizante orgânico para plantas de interior, plantas verdes, que nós queremos que a sua folhagem seja muito bonita, portanto é um fertilizante que está formulado exatamente para este fim e que temos a variante. Este é para dissolver na água da rega e eu aconselho sempre que não cumpram as dosagens que aqui vêm, não aumentem, as pessoas têm tendência para pôr mais e depois a fertilização a mais pode ser tão grave como a fertilização a menos ou até mais, porque a fertilização a mais a planta vai ficar queimada, vai ficar intoxicada e os sintomas começar a ficar com manchas castanhas, podem as folhas começar a secar e a morrer. Isso é um sintoma muitas vezes que temos fertilização a mais. Fertilização a menos, os sintomas são muitos. As plantas normalmente ficam com necroses ou cloroses. Necroses é que as folhas começam também a secar e a morrer e as cloroses começam a ficar, parece que foram alxívia, portanto começam a ficar verde muito clarinho. Isso muitas vezes é sinal que a planta está com carências nutritivas. Depois, cada um dos macronutrientes e micronutrientes tem sinais específicos às vezes fica amarela porque tem falta de magnésio ou começa a ficar enrolada porque tem falta de outro micronutriente. Portanto, devemos estar atentos e para combatermos isso devemos lhes dar uma fertilização o mais completa possível. O que é que eu também aconselho quando estamos a fertilizar? Termos um calendário, um sítio onde assentamos quando vamos fertilizar. Para quê? Para não corrermos o risco ou de nunca mais fertilizar ou de fertilizar 2 ou 3 vezes e depois matarmos a planta. Portanto, um calendário ou na agenda ou no Excel, uma coisa qualquer para garantirmos sempre uma boa fertilização. Estas barrinhas, está aqui a dosagem, consoante os vasos nós vamos pôr 1, 2 ou 3, isto são barrinhas de fertilizante orgânico. Como é que se põe? Põe-se assim encaixado, sempre afastado das raízes e obliquamente aqui a apontar. Pronto, e isto é só espetar aqui e já está. E é assim, não tem nada que saber. Se eu estiver a pôr um fertilizante granulado, o que é que eu tenho que fazer? Não vou tirar para aqui por aí simplesmente, este vaso não é muito grande, num canteiro fazemos exatamente a mesma coisa, um sulco, nos vasos também fazemos à volta da planta um pequeno sulco, que levantar, não é? Que é para não estar em contacto com
as raízes. Depois cumprimos aqui a dosagem que disser lá, vou pôr aqui, pomos aqui à volta, incorporamos muito bem e regamos. Nós temos sempre que regar a seguir a fertilizar, para garantir que isto se começa a dissolver, porque os adubos precisam da água para se dissolverem. E, portanto, é muito importante, a fertilização é absolutamente essencial para que as plantas tenham sucesso. Por exemplo, as orquídeas são plantas que são muito exigentes em fertilização. Mas quando? Quando estão em floração. Ou seja, são plantas que nós temos aqui fertilizante específico para orquídeas e não devemos usar um fertilizante qualquer quando estamos a falar de orquídeas e devemos fertilizá-las quinzenalmente durante o período de floração. Não mais do que isso. Depois, no resto do ano, elas na realidade não precisam de ser fertilizadas. E se nós cumprirmos todas estas regras, se tivermos cuidado em alimentar as nossas plantas, elas vão ser muito mais saudáveis. Agora temos que terem atenção que as plantas em vaso não têm de todo mais nada à sua disposição. Portanto, de vez em quando, ou seja, pelo menos de 3 em 3 anos, nós vamos mesmo ter que mudar o substrato. Nós já falámos aqui, um dos primeiros vídeos foi exatamente sobre a importância dos substratos, usar um bom substrato fertilizado, fazendo estas fertilizações, que podemos usar os nossos tais suplementos orgânicos como suplemento e não como fertilização total, porque é difícil eu fazer a dosagem das cascas de ovo com as borras de café e com as cascas de banana. Eu posso utilizar como um suplemento e aí garantir todos aqueles micronutrientes, não é? Porque estamos a falar de uma fertilização orgânica que vai demorar mais tempo, porque tudo tem que ser decomposto pelos micro-organismos do solo, enquanto que a fertilização inorgânica fica logo disponível para a planta. Mas se nós tivermos esses cuidados, mesmo assim, nós de 3 em 3 anos, pelo menos, vamos ter que mudar o substrato da nossa planta. Porquê? Porque ele acaba por esgotar. Mesmo que eu não queira, muitas pessoas perguntam, mesmo que eu não queira aumentar de vaso, porque a planta pode não crescer assim tanto e não precisar de mudá-la para um vaso maior, eu devo retirá-la e colocar-lhe um substrato novo, porque assim eu tenho a garantia que ela vai ser sempre mais saudável. Podemos, para evitar tantas mudanças, todos os anos substituir pelo menos 20 ou 30% do substrato, retirar a camada de cima, colocar um novo substrato e incorporar, regar bem e ou incorporar bastante composto. Se nós fizermos compostagem, o nosso composto é excelente, acaba por recuperar muito também o nosso substrato e a nossa planta. E se tivermos estes cuidados com a fertilização das nossas plantas, garantidamente elas vão ser muito mais resistentes a pragas e doenças, elas vão crescer muito, muito melhor, elas vão dar mais flor, mais fruto, porque a maior parte das vezes as nossas plantas não ficam tão bonitas porque têm fome, porque nós só as regamos e não lhes damos de comer. E, portanto, a fertilização é um assunto muito importante para as nossas plantas. No próximo vídeo vamos exatamente falar de rega, porque elas não vivem sem fertilizantes, também não vivem sem água.